Olá, sou o Dr. Denis Jardim, oncologista clínico titular do Hospital Sírio-Libanês, e hoje nós vamos comentar um pouco sobre o tema oncologia de precisão, usando um exemplo bastante interessante que é o da droga larotrectinib focada em tumores com fusão de NTRK. O TRK é um receptor de tirosina transmembrana, tirosinoquinase transmembrana, da tropomiosina, que após o período embrionário ele tem uma expressão praticamente restrita ao tecido neuronal. Mais recentemente foram descritas alterações moleculares nos genes que codificam esse receptor, o gene NTRK, e essas alterações do tipo fusão levam a um aumento de expressão do TRK e a um efeito oncogênico. Essas alterações moleculares elas são pouco frequentes de uma maneira geral, ocorrem em menos de 1% dos tumores. No entanto, existem alguns tumores raros cuja frequência é mais alta, como por exemplo o carcinoma secretor de mama. Com o conhecimento dessa alteração molecular foi desenvolvida uma droga chamada larotrectinib, que é um inibidor do receptor de tirosinoquinase que se acopla na porção intramembrana e inibe o funcionamento do TRK hiperativo. E o desenvolvimento dessa droga foi bastante interessante. Então, esse ano, no New England, nós tivemos a publicação de um compilado de 3 estudos clínicos que foram realizados numa população adulta e pediátrica. Então, tinham pacientes que iam de 4 meses a 76 anos. E esses pacientes que foram incluídos em estudos de fase 1 e fase 2, eles tinham alguma alteração do NTRK do tipo fusão, são vários possíveis parceiros da fusão, e essa alteração era detectada por um teste de sequenciamento de nova geração, NGS ou FISH. Esses pacientes tinham doença metastática ou localmente avançada, já refratários aos tratamentos e que já tinham falhado ou as terapias existentes ou então não havia uma terapia eficaz possível para esses pacientes. Então, eles eram incluídos nos estudos que utilizavam a droga larotrectinib na dose de 100 mg 2 vezes por dia. Ao total, foram 55 pacientes incluídos na publicação que tinham ali respostas impressionantes com as drogas. Eram 17 tipos tumorais diferentes e, de uma maneira geral, a taxa de resposta parcial atingida pelo estudo foi de 75%, sendo que 13% eram respostas completas. Poucos pacientes tiveram progressão de doença, ao redor de 9% dos pacientes, inclusive esses pacientes provavelmente não tinham alteração de TRK confirmada. O que chamou muita atenção? As respostas aconteciam de uma maneira bastante rápida, o tempo até atingir resposta foi menos de 2 meses, 1,8 meses. Além disso, a duração da resposta é bastante ampla, então com um segmento no momento da publicação de ao redor de 8 meses, o tempo mediano de resposta não foi atingido. E em um ano, 71% dessas respostas estavam mantidas. Então, um resultado bastante impressionante em termos de eficácia da droga para aquela população selecionada pela fusão de NTRK. Além disso, essa droga oral teve um perfil de tolerância muito favorável. Não houve efeitos grau 4 e ao redor de 5% de eventos adversos grau 3, e no geral esses eventos estavam mais relacionados a tontura, fadiga ou aumento de enzimas hepáticas, e de uma maneira geral muito fácil de lidar com o perfil de efeitos colaterais. Então esse estudo ele marca um novo momento na oncologia. Algumas lições dele: foi a primeira droga desenvolvida desde o princípio sobre o conceito de oncologia agnóstica, ou seja, uma detecção de uma alteração molecular em vários tipos tumorais, independente da histologia ou do sítio, que leva a uma atividade independente da origem ou do tipo histológico. Isso levou à aprovação recente pelo FDA, uma aprovação acelerada para essa droga para os tumores com fusões de NTRK. Essa alteração molecular ela precisa ser procurada independente do tipo histológico e, por ser uma alteração de baixa frequência, é difícil imaginar que vai existir um teste específico para ela. Ela deve estar incorporada nesses grandes painéis genéticos, principalmente os painéis de sequenciamento de nova geração
em que eventualmente pode se detectar o N-TRK juntamente com outras alterações moleculares que sejam específicos para os tumores em si. Então, são resultados bastante interessantes e esperamos que essa nova leva de oncologia de precisão se consolide cada vez mais. Obrigado pela atenção de vocês.